Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o resultado dos jogos de volta da Copa do Brasil 2026. O primeiro jogo é o Internacional contra o Atlético, onde o Internacional venceu por 3-2 e o placar agregado ficou 5-3 para o Internacional. O outro jogo foi o Cruzeiro e Goiás, onde o Cruzeiro venceu por 1-0 e o total do placar agregado ficou 3-2 para o Cruzeiro. O outro jogo foi Fluminense e Operário, onde o Fluminense venceu por 2-1 e o total do placar agregado ficou 2-1 para o Fluminense. O outro jogo foi o Juventude e São Paulo, onde o Juventude ganhou por 3-1 e o placar agregado ficou 3-2 para o Juventude. O outro jogo foi Vasco da Gama e Paysandu, onde o Vasco e Paysandu empataram por 2-2 e o total agregado do placar ficou 4-2 para o Vasco. O outro jogo foi Curitiba e Santos, onde o Santos ganhou por 2-0 jogando fora de casa e o total do placar agregado ficou 2-0 para o Santos. O outro jogo foi Mirassol e Bragantino, onde o Mirassol venceu por 2-1 e o placar agregado ficou por 3-2 para o Mirassol. O outro jogo foi Jacuipense contra o Palmeiras e o Palmeiras venceu fora de casa por 4-1 e o total do placar agregado ficou 7-1 para o Palmeiras. O outro jogo foi Ceará e Atlético Mineiro, onde o Ceará venceu o jogo por 2-1, só que o placar agregado ficou 3-3 e a disputa foi para os pênaltis, onde o Atlético Mineiro venceu por 4-2. Outro jogo foi o Remo e Bahia, onde o Remo venceu o jogo por 2-1 e o placar agregado ficou para o Remo 5-2. O outro jogo foi Chapecoense e Botafogo, onde a Chapecoense venceu por 2-0 e o placar agregado ficou 2-1 para a Chapecoense. O outro jogo foi o Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, onde o jogo foi 0-0 e o placar agregado ficou 0-0 e a disputa foi para os pênaltis, onde o Atlético Paranaense venceu por 4-1. O outro jogo foi Confiança e Grêmio, onde o Grêmio venceu por 3-0 e o total agregado do placar ficou 5-0 para o Grêmio. O outro jogo foi Corinthians e Barra, onde o Corinthians venceu por 1-0 e o total do placar agregado ficou 2-0 para o Corinthians. O outro jogo, CRB e Fortaleza, onde houve um empate de 0-0 e o total do placar agregado ficou 2-1 para o Fortaleza. E também o outro jogo foi o Vitória contra o Flamengo, onde o Vitória venceu por 2-0 e o placar agregado foi 2-1. Agora falando dos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Os times são Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Juventude, Vasco da Gama, Santos, Mirassol, Palmeiras, Atlético Mineiro, Remo, Chapecoense, Atlético Paranaense, Grêmio, Corinthians, Fortaleza e Vitória. E dando destaques aos times eliminados antes das oitavas de final, como Flamengo, Botafogo, São Paulo e Bahia, certo? E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Valeu!